Não. Olha, e agora é aquele momento em que a gente para o jingle. Não é o H2000? O H2000. Ou é na PAF? É na PAF. Por acaso gostava de ver o Manel João com o António Manel. Os dois. Por acaso. Ou seja, podemos convidar. Eu gostava era de ouvir o Zé Napá tocar os UHF. Isso é que era capaz de ser muito interessante mesmo. Muito interessante mesmo. Eu tenho que ligar ao Manel João a ver se ele. Para ver se ele faz uma homenagem no Titanic Sur-Mer. Se ele vem cá. Ele tem uma agenda cheia, mas eu vou tentar. O Manel João era. Epá, isso é um sonho. Manel João, se o nosso podcast. O problema com o Manel João é que isto não era um programa com 2 partes, era um programa com 10 partes. Vamos ter muitas partes. Pá, o Manel João, mas pronto, enfim. Mas pronto, não temos o Manel João, mas temos o Luís Corredora. Não, que é quase a mesma coisa. Não é quase a mesma coisa. Muito melhor. É muito melhor. É melhor porque o Luís está cá. Eu quando disse que é quase a mesma coisa, não me deixaste terminar a frase, que eu ia dizer o Luís é muito melhor. Não, é que é o Manuel João Vieira da literatura, não é? Eu tenho que fazer qualquer comentário. Eu também tenho uma opinião pessoal sobre o Manel João, mas não escuso-me pronunciar. Paulo, desculpa lá. O microfone dele está muito baixinho, pá, o do Zé. Eu baixei ali, mas creio que ali é edição, não é? Não, aqui é só escuta. Ok, e agora? Está um bocadinho melhor? Está melhor? Posso levantar o microfone? Não, mas eu estou a ouvi-lo mais nos outros microfones do que mesmo no dele. E pronto, isto, por isso é que há bocado estava a dizer para nós testarmos, porque como temos aqui os microfones, isto depois faz uns clipes. Como estamos aqui a falar, faz uns clipes. Faz quem? Uns clipes. Clipes. Clip e clap? Mais ou menos. É isso. Clap e clube. É isso. Portanto, tu querias ou queres colocar o jingle? Quero e vou continuar a querer. Até tu dizeres então para eu me calar, vou continuar a então vamos lá para o jingle. Eu sempre quis. 3, 2, 1. O podcast da outra música tem um jingle engraçado. O Rulo, o Paulo e o Zé com discurso despenteado. O podcast da outra música, muita conversa, outro lado. Série Palerma, série seriado, um podcast bem animado. Belo jingle. Grande jingle. Como de costume. Olha, nós, para quem está a ouvir, com participação especial, exatamente. De quem? Não interessa. Tem participações especiais. Por acaso, temos cá uma participação especial hoje. Está um ligeiro ruído de fundo. Está um bocadinho. Está. É um aquecedor. Ok. É um ventilador que nos aquece os pés. Eu só o virei para mim. Tudo bem. Porque vocês são putos novos, não precisam de. Pá, assim que tu disseste isso, assumou-se-me uma coisa muito boa, mas eu vou-me escusar a comentar. É melhor não comentares nada. Pronto. Bom, isto é normal que algumas coisas hoje não corram bem, visto que é praticamente o primeiro episódio, não é? Este é o episódio. Este é o episódio 91, parte 2. 91, parte 2. 91, parte 2. 91, parte tudo. Continuamos aqui com o nosso fantástico convidado Luís Corredora. Continuamos aqui, não, voltámos hoje aqui, porque ele não está cá desde a semana passada. Não, os ouvintes não têm que saber essas coisas. Nós ficamos aqui todos a aguardar a segunda-feira seguinte. Aliás, o Luís, inclusivamente, cancelou toda a sua agenda. Okay? Sim. No sentido de ficar aqui connosco. Completamente. Aqui, irmanado connosco. Para nos dar tempo para lermos os livros e estarmos agora mais preparados para falar sobre. Ninguém vai acertar em nada dos livros, mas estivemos todos a fingir que lemos os livros. E como vocês devem recordar todos, nós ficámos na temática do 25 de Abril, descolonização, etc. Apesar de termos andado voltas e voltas. Luís, eu hoje proponho que comeces pelos teus livros. Mas pelo menos diz ao Luís para dizer boa noite. Pronto, o Luís está apresentado logo à partida. Luís, antes de mais, boa noite. Isso. A vós, caríssimos amigos, me permitem esta ousadia ao termo. Fónix, eu gosto disso. Não é ousadia nenhuma. E boa noite a todos aqueles que estiverem também ou cometerem a loucura de me ouvir, ou de vos ouvir, não, mas de me ouvir principalmente. Não, mas não te preocupes, porque ele depois de nos ouvirem a nós estão vacinados para tudo. E é um prazer voltar aqui, porque isto ao fim e ao cabo, como dissemos já da outra vez, as conversas com mais cerejas e às vezes já estamos a falar de tudo menos daquilo que supostamente deveríamos estar a falar. É essa a ideia. Em relação aqui aos meus livros, ao meu acervo, neste caso, ao que já está editado, porque não vou falar do que ainda não está editado, que está feito, mas não está editado, que a quantidade é pornográfica, não tenho depois nenhum em dizê-lo.
Certamente se apresentasse telejornais ou se fosse determinado partido ou amigo determinado Presidente da República, coisa assim, se calhar já cá tinha tudo editado e mais alguma coisa. Não tens nada a ver com gêmeos, não? Não, por acaso tenho irmãos gêmeos, mas pronto, felizmente são saudáveis. Mas no meio da confusão, não, mas que agora está na moda, pode ser que... lá está, com mais cerejas, vem a dobrar. Estes são aqueles 5 minutos que a gente costuma guardar para o roast, é isso? É que eu não me tinha percebido, é isso? É. Ok. E então como na semana passada. Luís, mas porquê é que não vamos ser ousados e falas acerca daquilo que tens para publicar? O que é que andaste a estudar? Qual é que é o tema? O que é que andaste a versar? Há várias coisas que estão escritas, estão feitas, a maquete, isto é linguagem arquitetónica. A maquete está feita, o projeto está feito, literalmente. Aliás, chegou inclusivamente ao cúmulo. Há uns tempos eu tinha um livro pronto para sair, já tinha feito a prova final, já estava pronto para ir para a gráfica e às tantas depois o editor veio ter comigo e disse: Luís, nós não vamos avançar com isto. Então, mas qual é a justificação? O tema é demasiado problemático e se tens amor à vida, nós não vamos. Eu tenho amor à vida, se tu tens também, nós não vamos avançar. E qual é o tema? Estava relacionado com o terrorismo islâmico em Portugal. Sim, tu já tinhas falado semana passada. E então, pronto, ficou. Mas nós temos terrorismo islâmico em Portugal? Não, mas somos uma zona de passagem. Sempre fomos. Nós não somos propriamente nós somos um supermercado com serviço de esplanada. Eu acho que é mais ou menos nós somos isso, um sítio de passagem e... Mas sempre fomos. Não tanto. Mais agora, fundamentalmente mais agora, com determinadas individualidades ou com a forma como o poder está instituído, é deixá-los seguir, não atrapalhar, deixá-los seguir. E o que tem acontecido é isso. Nós somos um sítio de passagem, da mesma forma, porque de vez em quando na volta aparece aí apanhado uma fragata, salvo seja, um navio, um barco com droga. Exato. É para disfarçar porque entretanto já passaram 100. Convém de vez em quando apanhar que é o pagamento. Que é para encher os jornais. Apanhamos, pronto, mas e os outros que passaram que ninguém viu. E ao fim e ao cabo é isso que sucede cá em Portugal, o país de brandos costumes. Mas voltando um pouco atrás, eu tinha esse livro preparado, como tenho outros também, que assim também a situação ainda é mais ridícula, só para verem a forma como o poder está instituído, como lá está, como eu não sou membro de nenhum partido, nem de nenhum clube, nem o que seja, também não tenho pejo nenhum em dizer qual é o meu clube futebolístico, qual é a minha opção partidária, o que é que seja, não sei. Também. Mas ele é do Benfica, é do Benfica. Sempre. Ele é do Benfica, mas qual é a mínima? Já o filho dele. Claro, as mulheres dão à luz, não dão a Alvalados nem a Dragões. Exatamente. Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa temática. Jesus encarnou, no azul nem esverdeou. Não vamos estragar. Mas o céu é azul, não? O céu é azul. Sim, o musgo é verde. Não vamos estragar a conversa. Não vale a pena, porque quer dizer, Benfica é Benfica. E o resto são associações de lá está, o resto é paisagem, o céu é azul, o resto é paisagem. E a erva é verde. Pronto. E então tenho outros também. Isso dá para extrapolar. Não. Isso dá para extrapolar ainda bem que erva é verde. Nós vamos fazer um programa aos 3 só sobre futebol. Mas não é hoje. Está combinado. Não é hoje. Até porque hoje, para falarmos de algum desporto, seria ténis de mesa. Sim, e o Benfica de facto não passa um bom momento. Não, ténis de mesa porque o filho do Luís, agora não sei se ainda lá está. Não tem, mas foi assim que eu conheci o filho do Luís, era meu atleta, que eu fui treinador do filho do Luís, de ténis de mesa. O Luís também. Um dia temos que bater umas bolas. E o Luís também. Fui vice-campeão do Conselho de Sintra interescolas. É verdade. Muito bem. Um dia temos que bater umas bolas então, está combinado. Ténis de mesa é uma cena. Próximo episódio é antecedido uma partida. Olha, deixa-me só fazer aqui um pequenino parênteses, desculpa Luís, mas agora com a história do ténis de mesa lembrei-me que nós fazíamos umas tertúlias em casa da minha irmã, mas agora vai-se lembrar, e pelo meio ela tinha uma mesa de jantar, era grande. E então a gente usava aquilo como mesa para ping-pong e fazíamos grandes torneios lá em casa. Aconteceu, a primeira vez que aconteceu foi o Raul gosta muito de jogar ténis de mesa e portanto estava sempre a convidar toda a gente para jogar. E um dia estávamos muitos lá em casa, um jantar qualquer, um almoço, e eu disse, eu só jogo se fizermos um torneio. Se um torneio, temos que entrar todos, sorteamos e tal.
e o pessoal alinhou todo e foi muito giro, porque ninguém queria era jogar, mas de glória do Raul, não era? De repente, eu acho que ele ganhou qualquer coisa, já não sei bem. Por isso é que ele desafiou. Não, mas foi muito giro, porque era uma coisa que, pronto, ele queria jogar e o pessoal normalmente não liga muito, mas de repente transformou-se numa coisa, Foi giro, foi uma tarde muito bem passada. Muito bem, meus amigos, vamos dar protagonismo ao Luís. Sim, desculpa. Nada, estejam à vontade, ainda tenho a minha Butterfly. Com mais de 30 anos, ainda tenho a minha Butterfly. Olha, imagina como é que estão aquelas borrachas. Não, está impecável. Está impecável. Voltando à parte literária, isto, ou seja, chegou ao cúmulo, como outra uma vez já no remate da conversa que nós tivemos há uns dias. Curiosamente, há pouco falavas de Pedro Pinheiro. Pedro Pinheiro foi das terras do país onde aconteceu provavelmente a maior greve perante o Estado Novo, mas ninguém sabe disso. Porquê? Porque não foi politizada, simplesmente. Isto aconteceu em 1965, começou no dia 19 de maio, em que cerca de 5 mil trabalhadores da indústria de transformação de rochas ornamentais, ou seja, o grande centro à altura a nível nacional era Pedro Pinheiro, não só devido às pedras que de lá eram extraídas, sendo o exemplo máximo, temos aqui o convento de Mafra, mas também todas as outras depois passaram a ser extraídas do resto do país em quantidade industrial, mas eram transformadas em Pedro Pinheiro porque o know-how e a capacidade de transformação estava lá, nomeadamente os cristalinos alentejanos, os mármores alentejanos, por aí fora, eram extraídos no Alentejo e eram transformados em Pedro Pinheiro. E o que é que aconteceu? A 19 de maio de 1965 surgiu foi iniciada essa greve. Aquilo acabou, durou cerca de, há quem diga que durou 12 dias, há quem diga que durou 14 dias, ou seja, foram praticamente 2 semanas. Acabou com cargas de cavalaria da GNR. Há lá sítios em Pedro Pinheiro e nas povoações vizinhas onde ainda lá estão as balas, o sítio onde as balas ficaram marcadas nas paredes de certas casas. Muita gente foi apanhada pela PIDE, levada para o Aljube e para Caxias e torturada, mas isso não vem nos livros. E eu tomei conhecimento disso, tive pessoas na família que estiveram diretamente envolvidas nesse protesto, nessa greve, porque ao fim e ao cabo os trabalhadores só exigiam cerca de um aumento. Há divergências, mas uns dizem que era 10 escudos, outros disseram que eram 5 escudos a mais por dia, pela jorna. O trabalhador na altura normalmente era pago ao dia, era jornaleiro, por isso é que é o termo jornaleiro, era a jorna. E o próprio patronato às tantas concordou com as exigências, mas o Salazar ficou de tal maneira, um termo mais profano, de tal maneira ressabiado com aquela situação, porque ninguém sabia de onde é que tinha vindo, qual era o motivo da greve, quem é que tinha sido o agente provocador da greve, que não deixou que as fábricas abrissem enquanto não se descobrisse quem tinham sido os provocadores que tinham dado asa àquela manifestação. Ora, o que é que aconteceu? Como as pessoas eram pagas ao dia, eram diaristas, eram jornaleiros, começou a faltar dinheiro para comprar comida, começou a haver fome. Agora estou a imaginar isto tudo. A seguir junta-se a cavalaria, a GNR, que foi uma espécie de um perímetro sanitário para ninguém sair de lá. Esta malta não sai daqui, que a gente tem de descobrir quem é que está por trás disto. E realmente estava lá o PCP, que era a única força organizada em Portugal, política organizada da oposição, porque era patrocinada pelo União Soviética, obviamente, chegou a mandar para lá uma pessoa para tentar perceber o que é que era aquilo e tentar tirar proveito político daquilo. Mas como nós somos salões, mas não somos parvos, enxutamo-lo. Isto aqui é uma coisa espontânea, não queremos cá politiquices nenhumas, nós queremos aquilo que é justo, queremos que haja justiça no pagamento. Daí o facto do patronato ter concordado em pagar esse aumento, em fazer esse aumento. E como isso não foi politizado, ou seja, como isso não vem nos livros de escola, nem vem nos manuais, nem nos grandes historiadores ou pseudo-historiadores contemporâneos portugueses, ninguém sabe disso. Entretanto, eu fiz o livro, falei com pessoas com muita idade, alguns infelizmente já cá não estão, mas estamos a falar com pessoas com 80 anos para cima, com quem eu falei para tirar notas, etc. e tal, e fiz o manuscrito, e depois às tantas, olha, isto é... Depois falei com vários editores, neste caso o meu editor em particular, São Luís, isto é um tema muito, muito localizado. E como tu, infelizmente, ainda não és um fulano que apresenta telejornais, nem vendes muitos livros, se conseguires arranjar aí, imagina que a Câmara de Sintra quer patrocinar a edição, vê lá que consegues chegar a um acordo com o senhor. Eu contactei a Câmara de Sintra e às tantas sou recebido na Câmara de Sintra, no Departamento de Cultura da Câmara de Sintra, por uma pessoa, não vou dizer o nome, mas a pessoa é licenciada em História,
E a pessoa diz-me assim, então, mas o que é que o senhor... mentira, primeiramente fui recebido pelo vice-presidente da Câmara na altura e ele disse-me assim, lá nos Passos de Conselho, sim senhor, nós vamos editar o seu livro. Ele veio o manuscrito, está aqui, então, mas você não, nós vamos editar o seu livro. Então, mas nós vamos editar, isso é uma coisa importantíssima para o Conselho. E eu depois assim, espera lá, quando é que são as eleições? São daqui a 3 meses. Ao fim de 4 anos eu não tinha tido resposta nenhuma. Okay. Entretanto contactei lá o tal Departamento Cultural da Câmara de Sintra e passado cerca de um mês... Há quanto tempo foi isso, Luís? Peço desculpa. Ou seja, estamos a falar há cerca de 8 anos, inicialmente, 8 anos. Quando isto começou, esta aventura começou. Entretanto, há menos tempo, contactei o departamento, ou seja, 4 anos depois, como o vice-presidente já não era o mesmo, o presidente ainda era o mesmo. A própria Câmara mudou de cor. Não, a Câmara continuou a cor, o vice é que saiu, o presidente saiu, ou seja, mandei aquilo diretamente para a presidência recaminhou aquilo para o departamento cultural e fui recebido no departamento cultural, no Olga Cadaval, no antigo Casino de Sintra, e por uma pessoa que me diz assim, mas o que é que o senhor pretende? Eu não pretendo nada, eu quero é saber se a Câmara está interessada em patrocinar a edição deste livro. Eu não quero royalties, não quero dinheiro, eu quero é preservar a memória da gente da minha terra. Ainda por cima, estamos a chegar aos 50 anos do 25 de Abril, toda a gente fala tudo mais alguma coisa, mas ninguém fala de uma coisa que aconteceu aqui às portas de Lisboa, no Concelho de Sintra, a 8 km de Sintra, e ninguém sabe disso. Então, mas o que é que o senhor está a falar de quê? Está a falar de quê? Eu expliquei-lhe, e ela, às tantas vezes para mim, diz-me assim, olha, eu sou historiador e nunca tinha ouvido falar disso. Então está-me a dar razão. Falta alguém contar esta história, não é? Você é licenciado, você tem a licenciatura de História e está-me a dizer que nunca tinha ouvido falar disso. Logo está-me a dar razão. Realmente isto tem que ser... Olha, eu por mim, assim, mas leia. Não, mas pronto, vou ficar aqui com o original, mas isto por mim, sim senhor, acho que isto tem que ser editado, eu vou falar com a minha superior, tal, mas não se preocupe, quanto a mim, se pretender de mim, isto é editado. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, já do costume. E não era ano de eleições, às tantas fartei-me daquilo, mandei novamente um mail para a pessoa e a pessoa diz-me assim, passado 1 mês, de uma forma muito contrita, percebi, afinal a Câmara não vai poder editar o seu livro, porque a Câmara não patrocina particulares. E assim, está bem, mas eu não quero, eu não quero que a Câmara me patrocine, eu quero é que a Câmara mantenha viva, eu estou disposto a dar, eu quero dar isto, que é contribuir para a memória coletiva da minha localidade em particular e do Concelho em geral, que é um episódio importantíssimo da história de Portugal, da luta do proletariado, não vou dizer contra o opressor, mas a forma como o proletariado saloio, entre aspas, se indignou e conseguiu levar a água ao seu moinho, o próprio patronato lhe deu razão e não houve cá intervenção política de ninguém, nem greves, nem o que aconteceu. O Soviético da Marinha Grande, em 1934, durou 2 dias. E toda a gente, o Soviético da Marinha Grande, aquilo é que foi, a greve dos conserveiros no Algarve, aquilo demorava 1 dia. Aqui em Perpignan demorou 14 dias. Houve tiros, houve gente levada pela PIDE, foi torturada, ninguém ouve falar nisso. Pois, realmente, mas a Câmara não patrocina particular, mas eu não quero que a Câmara me dê o dinheiro, só quero que a Câmara diga assim, olha, nós pagamos o custo da edição, ficamos com 300, 400 exemplares para distribuir para as bibliotecas, para as escolas, para os centros de dia, o que é que seja. Isso, vocês ficam com tudo, eu só quero que a memória seja preservada. Então, o que ela me disse foi, pois, está bem, mas é que a Câmara neste momento também não tem dinheiro. Câmara Municipal de Sintra, que segundo se diz, e que me processem o que é que seja, mas há uns tempos, não muito atrás, disse que a Câmara tinha mais de 200 milhões de euros a render. É supostamente a Câmara do país com mais dinheiro a render, instituições bancárias. E a Câmara assim não tinha dinheiro. Pronto. Eles não têm dinheiro disponível, assim, o fundo de maneio, está tudo investido. Não sei, pronto, eu fiquei lixado com F grande. Para não dizer um palavrão, fiquei mesmo muito lixado com F maiúsculo. Porque acho que é vergonhoso, quiçá se eu fosse determinada cor, lá está, ou género, ou o rei que o parta, com o devido respeito, se calhar era editado. Mas como sou filho de determinada pessoa, ou sou alguém que estou ligado, ou que estive ligado a determinados movimentos que não foram do agrado de determinadas pessoas, neste caso movimentos cívicos,
em prol da freguesia de Pedro Pinheiro, da paróquia, etc, como também aqui fui aqui em Mafra pertenci à junta de freguesia de Mafra. Como eles sabem que eu gosto de escrever, puseram-me na Assembleia de Freguesia a fazer as atas. Pronto. Literalmente. É aquela história do tipo que vai para a tropa e diz que joga, vai lavar pratos. Pronto. E no meu caso, com o devido respeito, obviamente foi um prazer ter lá estado, mas eu é que fazia as atas e às vezes isto é decidido em ata. E eu, no dia seguinte aquilo tinha que estar pronto para ser entregue ao balcão. Passava a noite em branco a fazer uma ata para no dia seguinte lá entregar aquilo. É isso que me leva a crer. Porque é triste este país, ou seja, a pessoa não ascende ou não é reconhecida, não há meritocracia, pelo contrário. Há literalmente o nepotismo, há literalmente o amiguismo, há literalmente uma série. É isto que se passa. Basta ver o que tem, infelizmente, o que tem sucedido em Portugal nos últimos anos, concretamente nos últimos meses, cá em Portugal, em termos políticos ou partidários, o que seja. E é uma pena isso acontecer. Porque nós temos, lá está, porque eu digo logo assim: o meu pai é o maior anti-benfiquista, porque és igual ao teu pai. Não, pelo contrário, salvo seja. O meu pai é o maior anti-benfiquista que eu conheço, mas tramou ser 6 filhos do Benfica igual a Deus o mais fanático. Ou seja, por isso não venham dizer. Garanto que é o maior. É do Belenenses, pronto. O meu pai é do Belenenses. Não é porque não conheço o meu pai. Pronto. E então, só para dizer, porque. Não. Ou seja, tenho personalidade, também sei pensar por minha própria cabeça. Sei reconhecer, eu sou o primeiro a dizer mal, lá está, voltando ao futebol, que o futebol dá para tudo. Eu sou o primeiro a reconhecer, a dizer mal com o devido respeito, mal construtivamente. O meu clube, reconheço que o Benfica, ou o que seja, ou a seleção nacional não jogou bem, que andaram para lá, parece um jogo de solteiros e casados, etc. Mas cá em Portugal nós não vemos essa autocrítica feita por quem está lá em cima, quem manda ou desmanda, ou quer mandar ou julga que manda. No fim não manda nada, pronto, mandam à outra parte, para não dizer um palavrão. É isso. Não vamos muito mais longe, não é? Nós vamos fazer 50 anos de 25 de Abril, olhamos para trás e vemos o que é que o país não evoluiu. Não, exatamente, o país perdeu. Olha, dou-te um exemplo, pegando aqui neste, agora pegando nisso a talho de foice, este livro, o Senado, foi escrito porque de repente foi assim para não dizer uma barbaridade, mas foi tipo quase uma espécie de diarreia mental. Foi numa noite em que ouço um certo senhor dizer que ia ser candidato novamente à presidência da República. Este fulano está a gozar comigo. Então compulsivamente MP3 e obsessivamente escrevi, foi um bloco de folhas pautado, A4, 160 páginas, 80 folhas escritas à mão compulsivamente. Vamos entrar no campo das fundações também? Não, ainda por cima não teve projeto, porque o filho era presidente da Câmara. Ok. Mas pronto. Não, caros ouvintes, não estamos a falar por código, não estamos a falar por código. Investiga. Ninguém está a dizer nomes, nada. Nada. Ninguém falou. Para bom entendedor, não se olha ao dente. Eu compro qualquer boa polémica. Eu vou-te confessar, eu há muito tempo que deixei-me dessas questões das políticas e deixei de ver notícias. Porque verdadeiramente considero que este país chegou a um determinado ponto e tornou-se uma latrina a céu aberto. Que já nem tiveram a preocupação de pôr uma barraquinha como fazem nas obras. Sim. Uma barraquinha de madeira que é para bom. Já não há pudor nenhum. Já não há pudor nenhum. Exatamente. A questão é mesmo essa. É tudo feito. É tudo feito às descaradas. Tirando nobres e raras exceções, ainda bem que as há. Este país tem sido salvo ao longo da história, e eu costumo dizer de uma forma irónica, ao longo da história pelas nossas exceções que foram acontecendo. Um país que começa com o filho a bater na mãe, como é que isto devia resultar? O que é certo é que cá estamos há 900 anos, mas continuamos a pagar por facto de ele ter batido na mãe. Mas tivemos umas exceções extraordinárias comparadas com outras, com os outros, as nossas referências de civilização, a Inglaterra, a França. Eles comparados com nós são uns meninos. Aquilo que quando falam o Shakespeare, William Shakespeare e Romeu e Julieta e de Raico Parte e Henrique V e não sei, comparado aquilo com o Dom João II, o fulano que matou o cunhado à frente da mulher, ou seja, o irmão da mulher à frente, depois com as próprias mãos, e matou o primo direito também, porque percebeu que eles estavam a tentar matá-lo, e depois há quem diga que ele morreu envenenado, foi para a mulher que o envenenou, depois por problemas de consciência e fundou as Misericórdias. Pronto, isso é outra história. Foram fundadas pela Dona Leonora, viúva do Dom João II.
E temos essas coisas, o Infante Dom Henrique, quer dizer, o próprio tratado de Tordesilhas, quando os espanhóis todos contentes, afinal, e o do João II diz assim, olha, chega lá essa linha 370 léguas mais para lá de Cabo Verde, para a minha priminha Isabelinha lá de Espanha, de Castela, é mais mar, menos mar, para nós é o Brasil. E é o que foi. Porque o Eduardo Pacheco Pereira, o Aquiles Lusitanos, lá tinha andado antes, ter lá a fazer a sondagem, lá a prospeção. Olha, Joãozinho, chega isto um bocadinho mais para lá, que para os nossos amigos ali de Castela é mais mar, mesmo mar. Para nós é o Brasil. Foi o que aconteceu. Tínhamos esta capacidade única, ou seja, e éramos meio dúzia de gatos pingados. Hoje somos 10 vezes mais. É que não fazemos 10 vezes menos, fazemos 100 vezes menos. É verdade. É tudo por favor, é tudo por cunha, é tudo por. Parece que estamos ali. Tomara nós. A epopeia dos descobrimentos foi uma coisa única na história universal. Foi uma coisa única e parece que há um pudor em ensinar isso. Nós fomos santos. Obviamente não fomos santos. Claro que não. Ainda bem que não fomos santos. Quer dizer, tivemos o Afonso de Albuquerque, aquilo que ele fez na Índia, por acaso que ele era conhecido como o Leão dos Mares, quer dizer, o gajo foi um filho da mãe de primeira. Mas por outro lado, ainda bem que o foi, salvo seja, com o devido respeito àqueles que ele mandou matar e matou, porque graças à sua opção e graças à sua determinação, fez com que nós, portugueses, ficássemos na Índia durante 450 anos. Até os indianos decidirem urinar e mandar-nos dali para fora. Pronto, e aquilo que aconteceu em Goa da Mão e Viu não foi assim tão linear como as pessoas pensam, porque o nome do general que mandava era o Vassal e Silva, e depois até ficou com a alcunha que era o Vacilo e Salva, porque ele vacilou e depois salvou porque não quis entrar mais em guerra. Mas há quem diga que, por exemplo, em Diu, nós só deixamos de lutar quando acabaram as munições. E morreram imensos indianos. E tínhamos, eu por acaso, por questões familiares, tive acesso a algumas histórias, embora já em terceira, quarta mão, porque o militar responsável na altura da saída dos portugueses, ou melhor, não o responsável, foi um militar que era um coronel que depois, entretanto, como o Estado não o fazia, foi encostado à boxe, foi fazer um levantamento do que lá havia quando efetivamente aquela situação começou a entrar em efervescência. E quando cá chegou, disse: troquem tudo. Nós não temos lá nada em condições. Eles disparam o primeiro salve e nós não temos como reagir. Não é? Mas mesmo assim, acho que reagimos. Não foi assim tão passivo. A entrega não foi tão passiva como supostamente terá as pessoas, ou seja, como foi oficializada. Não terá sido tão passiva, da mesma forma como também não foi tão passiva determinadas coisas que aconteceram na guerra colonial e que hoje a história ou a historiografia diz que, olha, o português daquilo estava perdido. Não estava assim bem perdido. E determinados comandantes militares reconhecem que o caso complicado era a Guiné-Bissau. Porquê? Porque as forças do PIGC estavam no Senegal e na Guiné-Conakry. Nós pedimos a Guiné-Bissau é um país pequeno, né? Tamanho do Alentejo, se tanto, sim. E nós fomos atrás deles, tínhamos que invadir um país soberano, um Estado soberano. Logo isso estava asa um casus belli, um caso de guerra. E o que é que acontecia? E como ainda por cima a Guiné, quando a maré está cheia, um terço do país fica submerso e vice-versa, quando está vazia cresce mais um terço, aquilo era uma situação complicada. E o próprio Spínola também reconheceu isso, a Guiné está perdida. Agora, em Angola e Moçambique, eles tinham que ser independentes, ponto final, não vamos pôr isso em causa. Mas as coisas tinham que ser feitas de outra forma. Um bocadinho como os ingleses fizeram com a Commonwealth. Sim senhora, mas vocês são independentes. Mas fazemos aqui uma espécie de comunidade económica, nós, os Palopes, quando vocês, olha, descobriste petróleo, então vamos cá, quem é que precisa de petróleo aqui? Portugal, a Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Brasil, o que seja, a Moçambique. É de preferência no fundo, não é? Exatamente, quem é que precisa? Olha, eu preciso, então vá, tu tens direito a isto a um preço mais de amigo. E o que sobrar, faz negócio lá com os teus amigos lá de fora. Mas ficamos aqui. Não, aquilo foi... Mais uma vez, voltando um pouco atrás, em termos, no caso da minha área, de arquitetura, nós estamos a fazer obras de arquitetura em Angola e Moçambique, que ainda hoje não se fazem cá em Portugal. Mas coisas completamente megalómanas no bom sentido, não eram? Sim, coisas, claro. Coisas absurdas, lá como fazem os reis das Arábias e dos Emirados Árabes, o que é que seja. Coisas com sustentabilidade e com sentido. Não é por acaso que Cabra Bassa, ainda hoje, é a maior obra tão armada em África. Cabra Bassa. Sem dúvida. E há uns tempos vi uma entrevista obviamente isto é altamente tendencioso, Caúza da Riaga, direita, extrema direita. Sim. Mas ele disse uma vez uma coisa que é verdade. Vocês acham que os sul-africanos, na altura do apartheid, iam patrocinar a Cabra Bassa se a guerra não tivesse ganha? Ainda por cima a África do Sul ia ser o principal beneficiário da energia que ia ser gerada em Cabra Bassa?
Como é evidente. Há coisas que parece que temos vergonha de assumir que vamos branquear a história, porque tudo bem, fizemos atrocidades, sim senhor, há a reconhecer que as fizemos, mas comparando com os outros, que é aquilo que os franceses fizeram, que os ingleses fizeram, que os holandeses fizeram e todos mais alguma coisa fizeram, nós nesse aspecto somos uns santinhos. Aliás, o reconhecer os erros na história é o primeiro passo para os corrigir. E eu recordo ter conhecimento. E tu estavas a falar disso e veio-me logo assim à mente o caso de Timor-Leste. A forma como Timor-Leste foi de facto abandonada e depois toda aquela envolvência que o país teve várias décadas depois no sentido de patrocinar no sentido de reforçar. Agora diz uma coisa, aproveito que tiraste tu toda aquela mobilização sentimentalista que houve na altura, por Timor, não sei o quê, fez agora o massacre do cemitério de Santa Cruz, fez agora, há pouco tempo fez como é que foi? Fez 30 anos? Não, fez mais coisa, menos coisa. Etc e tal, e aquela movimentação toda, e o navio foi para lá, e não sei o quê, mas em termos hoje de proveito, nenhum. O que é que nós hoje vimos? Sim, senhor, Timor tem que ser independente, tudo bem, vamos ajudar, e o país em si, o português foi sensibilizado nessa forma, o português comum, e o que é que o português comum retorno viu daí? Estamos a falar de um país que é dos mais ricos de petróleo, apesar de ser um país que importa combustível, isto é daqueles paradoxos da história, ou seja, países ricos em petróleo importam combustível, porquê? Porque não têm capacidade para o refinar. A Nigéria é outro caso. A Nigéria em África, que é provavelmente o maior produtor de petróleo e de gás, africano da África, e um dos maiores do mundo. Importa combustível, porque não tem refinarias, não tem capacidade de refinação. Nem as grandes petrolíferas os deixam. E os próprios SOBAs, eu devido o termo africano, exatamente, que governam aquilo. Então, ainda no outro dia vinha a lista de compras do governo, o presidente comprou um iate. Ele ofereceu a cada membro do governo e deputado um Mercedes XPTO. Disse, mas porquê que o homem quer um iate? Mas tudo bem, isso é lá com eles. Mas não, em vez de investir, olha, vamos fazer 2 ou 3 refinarias e ver porque é que a gente está a comprar petróleo aos americanos, combustível aos americanos, ou à Galp, era bom que fosse à Galp, à BP, à Shell, à Exxon, etc. e tal, porque é que não vamos construir aqui 3 ou 4 refinarias? Pronto. Porque há um interesse por detrás disso. Porque há um interesse por detrás disso, como é evidente. E depois há essa malta que alimenta esses fulanos que apanham esses tipos que são. Por isso é que eles fizeram a descolonização dessa forma. Nós vamos sair lá porque aquilo estamos só a ter prejuízo por causa das guerras, etc. Nós patrocinamos 3 ou 4 sobas lá do sítio, 3 ou 4 amigos lá do sítio, chefes tribais. Eles ficam lá, eles que andem lá aos tiros uns com os outros. Mas enquanto eles estiverem lá a governar, a gente vai tirando lá o petróleo porque nós temos os protocolos assinados com eles e os diamantes e o que é que seja, pronto. Mas eles é que andam aos tiros uns com os outros, a gente, zero. Vamos só lá buscar o que eles lá têm de bom. Enquanto que nós, lá está, o português, como lá esteve em África, concretamente em Angola e Moçambique, aliás, o próprio Aristides Pereira, pouco antes de morrer, deu uma entrevista e diz que o pior erro histórico de Cabo Verde foi ter se tornado independente. Assim, que engraçado. Já viste que eles podiam ser uma região ultraperiférica, como a França tem, por exemplo, nas Antilhas. Precisamente. E hoje beneficiava de fundos da União Europeia. Ou seja, em vez de ser só turismo ou ter lá cabras a pastar lá no sítio onde nem as ervas crescem, se calhar era outro país. Aliás, outro país, de certeza que era outro país, em termos económicos e sociais, etc e tal. Mas um dos próprios instigadores, o que sucedeu ao Miguel Cabral, neste caso, o Cabo Verde, ficou em Cabo Verde, veio reconhecer, foi um erro histórico Cabo Verde ter se tornado independente. Temos pena. Mas o país sempre viveu em dualidade. Ele, quando disse isso, quase que essas palavras dos últimos anos soam muito mal, porque as pessoas ficam muito ofendidas com isso. Mas ofendidas porquê? Porque estão Portugal a pôr outras coisas mais à frente. Mas isso só foi possível porque Portugal viveu sempre em dualidade. E repara o caso de Angola. Tu falavas no caso de Angola. Angola há descolonização, vem a independência. 11 de novembro de 1975. Exatamente, 11 de novembro de 75, e a partir daí tu passas a ter, mesmo em termos daquilo que era a política externa portuguesa em relação a Angola, duas diretrizes completamente opostas. Tinhas uma corrente política que tinha força e ia buscar benefícios ao lado da UNITA, e tinhas uma outra. E tínhamos muitas histórias para falar aí, não é? Tínhamos muitas histórias para falar aí, acidentes de avião, e excesso de carga e por aí fora. E portanto, tínhamos uma outra corrente
ir beber ao outro lado, porque daí também adivinham uma série de benefícios. Portanto, a própria política do país. O filho do outro que se candidatou e que o filho era presidente da Câmara, esse também tem. Também tem histórias para contar, mas não sei. Há muitas histórias. Há muitas histórias. Esse tem uns cambalachos. Mas o que é certo, lá está. Há pouco falei do Aristides Pereira. O Oldan de Roberto foi o perpétuo. O Oldan de Roberto. O perpetrou. Do FNLA. O FNLA. Da UPA, ainda era na UPA, do tempo da UPA. Eles eram de facto a força dominante e tinham uma ideia muito à frente daquilo que seria eventualmente um país independente. Na questão da descolonização, e quando os portugueses saem, muito daquilo que foi ou que se tornou o MPLA teve que ver com aquilo que lá foi deixado, precisamente para o MPLA. Muita coisa que não se trouxe. Obviamente que isto mas quem se aproveitou disso foram os cubanos e os soviéticos. Com certeza, os cubanos venceram concursos de madeira com madeira de Angola. Chegou ao cúmulo que nem sequer se deram ao trabalho de tirar o logotipo dos autocarros que estavam em Havana. Ou seja, com a marca portuguesa, ou seja, a empresa portuguesa estava a circular em Havana. Precisamente. E o próprio Oldan de Roberto, voltando um pouco atrás na conversa, isto a propósito da entrevista do Aristides Pereira, o Oldan de Roberto também uma vez reconheceu que a guerra estava ganha pelos portugueses. Ele disse, a guerra estava ganha. Os portugueses, a UPA, neste caso a FNLA, nós não tínhamos balas, nem sequer tínhamos munições. O MPLA, a mesma coisa. A UNITA estava feita com eles e com os americanos. E pronto, olha o que aconteceu. Veio o 25 de Abril, para nós foi uma sorte. Luís, mas voltando aí aos teus livros, esse livro então a Câmara de Sintra não pegou e ainda não conseguiste convencer ninguém? Não, quer dizer, ando e é pena não, ou seja, felizmente não dependo disto para viver, mas acaba por ser o gozo, obviamente. Deixa-me fazer-te uma outra pergunta, usar de um desafio. E Perpinheiro não tem um mecenas? Pois aí também Casa de Ferreira, conheço Casa de Ferreira, Espeto de Pau, porque contactei, não tenho problema nenhum assumi-lo, contactei várias empresas e disse, olha, está aqui isto que eu quero, foi o que aconteceu aqui em Perpinheiro neste caso vai fazer 60 anos, há 59 anos, se contarmos contarmos este ano, ou 58 anos, já faz 59 anos, e há personagens que estão aqui no livro que são, se fosse ler o livro, isto falando para o dono da fábrica, para o gerente, ou o que seja, que você facilmente reconhecerá que é da sua família, algumas com o próprio nome, está lá, explicitamente, outras, para ser politicamente correto, para não ofender suscetibilidades, alterou o seu nome, mas você há de chegar à conclusão quem é que eu estou a falar, ou quem é que é a personagem, e acho que é importante para a preservação da memória local. E pronto, e alguns chegaram assim, nós compramos, faz conta, 50 ou 60 livros, e depois os outros, nós compramos 40, nós compramos, está bem, mas também é triste, ou seja, esta coisa assim, mas eu não quero isto para mim, eu não quero isto, lá está, eu não sei quanto é que, sabe quanto é que ganha em média em Portugal um escritor por cada livro, não é edição de autor, é edição editora. Edição de autor é uma coisa. Há aquelas editoras que estão-se a marimbar se o tema está bem escrito, está mal escrito, chegas lá, pagas e segue para bingo. E depois recebes para aí 500 exemplares e depois já distribuís para os amigos, é o que normalmente às vezes as pessoas fazem, aquela coisa ao fim da vida, olha, quer publicar um livro, historietas de infância, ou o que seja. As editoras, editora, empresa realmente, uma empresa a sério em Portugal, o escritor ganha em média 10% do preço de capa. Ou seja, o livro que faz conta, se o livro custar 20 euros, eu ganho 2 euros por cada livro. Agora vejam bem, quantos livros é que eu preciso de vender, ou quantos livros é que um escritor precisa de vender, ou um autor precisa de vender, que há muitos autores que não são escritores, quantos livros é que um autor precisa de vender para ter um rendimento, ou seja, é praticamente impossível fazer vida de escritor em Portugal. Tirando 3 ou 4 exceções, é praticamente impossível. E, curiosamente, quem ganha mais no meio disto tudo, muitas vezes nem sequer é a própria editora, é o distribuidor. A distribuição. Porque se a empresa não tiver um distribuidor próprio, quem ganha mais normalmente é 50% do distribuidor, 40% a editora e 10% o autor. Razão pela qual eu ouço muita gente dizer que se recusa a comprar livros nos hipermercados, não é?
Pois isso já não sei. O que é certo é que é pena, é triste que isto aconteça, e, apesar aquele paradoxo, o Portugal é um país de poetas e de escritores, andamos aqui um palavrão, uma expressão mais profana. Sim senhor, mas só para determinados, ou só se lembram deles, ou só conta deles quando eles morrem, ou então se estiver associado a um determinado partido ou grupo ou o que é que seja, e depois normalmente estes estão associados a determinados grupos, e nós vamos lá ver, passado uns tempos, esperamos-se a laranja e aquilo nem sequer, não sai nada, mas como é tal, temos, ou seja, uma mentira, como dizia o Goebbels, uma mentira tantas vezes propagada acaba por ser uma verdade. Mas isso que estavas a dizer levanta-me aqui uma outra questão que, não sendo filosófica, é quase, e que tem que ver com o seguinte: se nem, e estou-me a referir à expressão em Casa de Ferreiro, espeto de pau, se de facto tu não encontras aí eco no sentido de poder publicar aí, na terra onde isso aconteceu, em Pedro Pinheiro, será que o povo está mesmo, será que nós vivemos tempos em que as pessoas estão mesmo interessadas em revisitar a história? Será que isso é verdadeiramente importante para as pessoas? Eu acho, eu sempre sem beijo algum e sem presunção nenhuma também, eu acho que é importante, seja eu, seja um de vocês, seja quem for, que se interesse pelo assunto e que o tente divulgar, porque é necessário o conhecimento. Isto caindo na Bíblia, independentemente se possam vocês ser crentes ou não, mas a Bíblia é um livro de referência, independentemente da religião ou não a religião. Claro que sim. E vem lá uma frase, para mim, das mais emblemáticas, que é: a verdade liberta. Se nós soubermos a verdade, o que é que aconteceu, podemos evitar cair nos novos erros, podemos evitar cair novamente no mesmo erro e podemos evoluir noutro sentido, mas no bom sentido. Logo a seguir, aquilo que muita gente vai dizer é: e o custo que tem essa liberdade? Mas o que é o custo? E o custo que é continuar a manter-nos na mentira? Exatamente. Se calhar, será que a mentira não tem um custo maior? Tem, provavelmente não imediato, mas a longo prazo. É isso que tem acontecido. É diluído. O custo é muitíssimo maior, mas é diluído. É isso que tem acontecido. Paguem suaves prestações mensais. Em vez de fazeres um pronto pagamento, mete no cartão de crédito, que eventualmente vais pagar, não é? E vais pagar muito mais, mas é assim que funciona. Porque a verdade não é só o 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril já se passaram uma série de outras coisas, e talvez com uma gravidade maior do que de facto o 25 de Abril. O 25 de Abril foi mais impacto. Porque foi uma coisa recente, vários protagonistas, não vou dizer muitos, mas vários protagonistas ainda estão vivos. Erva má não morre e vaso ruim não quebra, etc. e tal, sem querer ofender as suscetibilidades. É um facto. Mas o que é certo é que, e quando essa gente for viva, a história vai ser feita à moda, conforme eles querem que a história seja feita, e há muita coisa que vai sendo apagada ou vai sendo posta de parte para que não, a verdade é esta, narrativas que são é um bocadinho quase stalinista, é esta a verdade, ponto final. Exatamente. Sim, mas isso é nos últimos anos, sempre nós, situações que nós vamos começam por ser pequeninos escândalos políticos e que depois as pessoas não têm noção da dimensão. Sim, começas a escarafunchar, usando uma linguagem técnica, começas lá a escarafunchar e de repente aquilo sai uma pirâmide. A parede cai toda. A parede cai toda. Uou, o que é isto? Eram 3 grãos de areia e afinal é uma pirâmide do Egito, quer dizer, mas isso continua a acontecer. Tu continuas a ter episódios em Portugal, e só estou a falar em Portugal, não falo dos outros países, como é óbvio, mas continuas a ter episódios. Mas na realidade isso é transversal no mundo inteiro. Se calhar o que acontece é que eu acho que cá exagera-se. Mas não achas que também tem a ver com o facto de nós vemos os números da abstenção continuam a ser enormes. As pessoas parecem cada vez menos interessar-se por aquilo que está a passar-se no país. E isso dá naturalmente um certo sentimento de impunidade. A classe política em Portugal, desde sempre, ou desde há muito, para não dizer desde sempre, não, porque houve exemplo, já está as novas raras exceções. Mas a classe política não é um reflexo do povo, Luís. Repara uma coisa, e permite-me estes 10 segundos, porque é um exemplo que eu recordo-me sempre, e nos últimos tempos então tem sido uma coisa por demais. Crise económica, vem a Troika, da mesma forma como veio aqui, foi à Grécia, e à Grécia com medidas menos austeras do que aplicaram aqui. Os gregos saíram para a rua e partiram Atenas, partiram aquilo tudo, e nós aqui baixámos a cabeça. E, aliás, nós tivemos um primeiro-ministro na altura que disse: nós não vamos fazer o que a Troika pede, nós vamos para lá do que a Troika pede.
E isto devia provocar uma revolução, pelo menos uma mini revolução. E o povo baixou a cabeça e seguiu em frente. E deixou-se espremer até ao tutano. Os gregos, que por tradição são um povo guerreiro, sim, sempre foram doidos, sim, malucos, e sempre andaram às torres uns com os outros. Tiveste exemplo da guerra civil que houve na Grécia. Eu recordo-me sempre daquele episódio que a Merkel foi a Atenas, ninguém soube. Ela saiu do avião, meteram-na no carro, foi ao Parlamento, saiu do Parlamento, meteram-na no carro e foi para o avião. Ou seja, há essa tradição também política que os gregos têm, nomeadamente movimentos de extrema-esquerda, que nós em Portugal não chegamos à dimensão que os gregos chegaram. Pronto. Mas eu falo mesmo na forma como se reage, mas já como o povo reage. O Miguel Torga dizia, o português é um povo revoltado, que levanta-se revoltado, que vai comer revoltado, vai para o trabalho revoltado. Ao fim e ao cabo nós somos uma sociedade pacífica de revoltados. Porque não passamos disto. E depois vamos para o café dizer mal. É paz podre. É aquela coisa. As pessoas que não foram votar vão falar mal do governo que lá está. E a malta gosta de ser roubada e ludibriada para ter motivo para dizer mal. Okay. Até gosta, acho que é um bocado de masoquismo. Gosta de ser que aquele fone vai roubar, vai para o governo, ou que seja, ou vai para presidente de Câmara ou presidente para depois ter o que falar, não é? Para depois ter motivo para dizer, o gajo é um malandro, o gajo anda, não sei o quê. Se calhar também é uma maneira de nos condicionarmos, não é? Uma certa desresponsabilização, porque isto não anda para a frente, não é porque eu não faço, é porque já estou condicionado. Vivemos num país em que as pessoas já... Independentemente de que partido for, a maioria das pessoas agora, a resposta está na ponta da língua. Olha, eu não votei nele. Pois, claro. Sim, mas é um bocado uma corrida da manhã, né? Ninguém compra, aquilo é uma porcaria, é o João mais vendido. Exatamente, ninguém compra, mas é o que toda a gente lê. As primeiras pessoas que dizem isso são as pessoas que de facto votaram nele. Não é? Não se sabe quem. Agora, a questão da abstenção, que é, eu acho muito mais grave, para mim é mais grave o nível da abstenção ser altíssimo, é mais grave isso do que aparecerem partidos como o Chega, porque partidos como o Chega e outros que tais não chega a navegar onde? Vamos lá uma coisa, vamos chamar os senhores pelos nomes. Quando nós temos um Presidente da República que é eleito para um segundo mandato com menos de metade dos votos dos eleitores, exatamente, inscritos, se bem que os cadernos eleitorais é outra questão que poderíamos estar aqui mais uma noite inteira, com menos que é eleito, são mais metade. Eu acho que isto é um sinal claro. Eu acho que isto é um sinal claro para os políticos. Para o político devia ser. Tu sabes qual devia ser num país evoluído, civilizado, com pessoas com 2 dedos de testa. Isto devia ser um sinal claro. Sabes qual é a resposta? Claro. O mesmo senhor que disse que nunca tem dúvida, ou melhor, que raramente tem dúvidas e que nunca se engana, e que é uma pessoa muito séria e que depois vem cá para fora toda aquela situação do BPN. Não vamos estar aqui a esmiuçar a coisa. Isto não existe. Isto não existe, e por isso que eu volto a reafirmar, eu acho que este país chegou ao ponto da latrina a céu aberto. Depois queixam-se, lá está, depois queixam-se que apareçam fulanos, mas lá está, a história de Portugal tem estas coisas irónicas. O Salazar, o malandro, mas o Salazar não fez nenhuma revolução, e chegou a um tal ponto, foram buscá-lo. Perceberam? Mas isso é o velho mito do sebastianismo, é de vir alguém que vai o Salazar foi deputado, só teve um dia na Assembleia, achou aquela coisa de tal maneira latrinoso, passo o termo, teve lá um dia e voltou para Coimbra para as aulas. O país caiu num pântano tal que os próprios militares tinham feito o golpe de 1926, tiveram que ir buscar, temos que arranjar um fulano que realmente perceba disto. Alguém diz, está lá um professor em Coimbra, o gajo chamado António de Salazar, não sei o que, penso que o fulano percebe disto. Foram buscar e o Salazar disse, tudo bem, mas as coisas são feitas à minha maneira. Tudo bem, desde que você ponha isto no jeito, como deve ser. Quer dizer que ele pôs isto de tal maneira como deve ser, ficou lá mais de 30 anos. Pronto. Mesmo. E ponto final. Ele não fez nenhuma revolução. Ele não fez o 28 de maio, ele não fez o 5 de outubro, ele não fez nada. Foram lá buscá-lo. E estamos sujeitos, de hoje para amanhã, que alguém vai buscar. Que vale é que os nossos agora, os bons, salvo seja, os que têm juízo, 2 destes testes vão lá para fora. Não, exatamente. E cá ficou refúgio. E é incrível nós olharmos, de facto, para aquilo que é além fronteiras e vemos a quantidade de portugueses com uma capacidade extraordinária, gente fabulosa, mas em diferentes áreas, e que de facto se demitiu deste país porque não estão para aturar. Mas demitiram-se e a determinada altura foram convidados a sair, praticamente, não é? Sim. O incentivo foram que houve mesmo convidados. Mas porquê? Porque o português também tem aquela coisa única no mundo,
já acho que até já falamos a semana passada, que é aquela coisa que mais ninguém tem, que é o desenrascanço, aquela capacidade de encaixe. Não é uma palavra só em português. Só em português, é como a saudade. Não é, ou seja, não é aquela coisa de enguia que certos políticos são, que conseguem fugir e escapar por tudo, mas é aquela capacidade de desenrascanço. Quando falha uma ferramenta, a linha de montagem para. E o português, por qualquer motivo, lá consegue arranjar outra, nem que seja a ponta de uma caneta ou que seja uma moeda, e aperta o parafuso com a moeda e aquilo continua a trabalhar. E a linha de montagem não para. Nós temos essa capacidade única. E é isso que não é enaltecido, e não tiramos proveito nenhum. Nós cá dentro não tiramos proveito nenhum disso. Vejam bem, o Cristiano Ronaldo, pegando um exemplo mais prosaico, Cristiano Ronaldo, futebol outra vez, o futebol dá para tudo. O país dos 3 Fs ou o país dos 4 Fs, um país Fátima Fábrica. Agora ia fugir da boca para a verdade. Exato, é isso mesmo. Mas dizendo aquilo que tu estás a dizer para dizer, mas pronto. O Cristiano Ronaldo, aquela história da marquise que ele fez lá em cima, lá na penthouse, foi lá, não sei. O Cristiano era o maior, de repente o fulano faz aquilo, não tem projeto, ou pôs aquilo nem projeto, e vieram logo toda a gente cair em cima. Não era não ter projeto, ele tinha projeto. E o gajo pensa que é mais que os outros, ok, mas não sei o que, não sei o que mais, aquela mesquinhez. Senhor, ele fez uma coisa que se calhar não devia fazer, tudo bem, mas comparado com muitas coisas que andam por aí, o que é que ele fez? Sim. Estamos a falar de alguém. Avenidas. Nós estamos a falar de alguém que todos os anos dá não sei quantos milhões para o Instituto de Oncologia de Portugal, para o Instituto Português de Oncologia, dá não sei quantos milhões. Ele agarra no seu jato privado, estou agora na altura do Natal, as pessoas nem têm noção. Ele vem a Portugal. O Cristiano Ronaldo, muita gente não sabe o que é Portugal, onde é que fica Portugal. Ele vem a Portugal porque ele tem uma equipa para receber, porque ele recebe milhões de cartas por dia, e-mails, ou o que seja. 99,9% aquilo é tudo fantasia, é tudo introjice. Mas ele tem uma equipa, faz a triagem. E vê que realmente quais são os casos, porque imagina que temos o miúdo coitado é fanático de futebol e está num caso, está no fim da vida, um problema sério de saúde, o sonho dele é ter uma fotografia com o Cristiano Ronaldo e está no IPO ou está na Estefânia ou o que é que seja, pronto. O que é que ele faz? Olha, escolhe lá, ele vem cá, agarra no jato dele, vem a Portugal, ninguém sabe que ele veio cá, tira a fotografia com o miúdo lá no IPO. O miúdo, só por causa disso, vive mais 3 meses quando os médicos diziam que no dia seguinte ia morrer. É verdade. Mas isso não é publicidade. E ele não quer que haja publicidade. Ele não quer que haja publicidade. Não é para haver publicidade. Não é para haver publicidade. É simples. O altruísmo não é para ser publicidade, não deixa de ser altruísmo. E depois quando temos aquele político ou pseudopolítico ou pseudo altruísta ou não sei o que mais, porque vai inaugurar mais um centro de dia ou Raico Parto ou não sei o que mais, aquilo aí, durante 15 dias somos martelados com aquilo nas notícias, não sei se é demais. Está bem, mas porquê? Mas felizmente temos esses exemplos ainda temos esses exemplos de altruísmo. Sim. Ainda bem, são os tais que vão mantendo o barco à tona. Qual é o país na Europa com o melhor rendimento per capita? Maior? Melhor. Como assim melhor? O Luxemburgo? O Luxemburgo é aquele que tem o salário mais alto. Pronto, o salário mais alto. Mas temos países. Sim, mas a classe trabalhadora são portugueses. Sim, mas era aí que tu querias ir. Era aí onde eu queria chegar, exatamente. Este é portuguesa, salvo portugueses. Sim. Então, ficamos em quê? Exatamente. Mas não é só nós somos mal dirigidos, porque lá está, é um bocadinho como a tropa. Nós mandar não sabemos mandar, mas sabemos trabalhar. Para a porrada, não há como. Os romanos demoraram 200 anos a tomar conta disto. Aquela frase que eles diziam: nos confins da Ibéria vive um povo, não se governa, nem se deixa governar. E o que é certo é que eles demoraram 200 anos a tomar conta disto. O Júlio César tomou conta da Gália em 6 anos, da França atual. Foi um passeio, praticamente. Eles, para tomar conta disto, entre Viriatos e Sertórios, com o Raico Pardo e companhia, foram 200 anos para tomar conta disto. E mesmo assim, lá está, Ou seja, eu acho que hoje em dia os espanhóis agradecem não terem ficado. É uma questão. Eu acho que sim. Olha que nos livramos. Porque quando nós somos bem governados, quando digo bem governados, não é com autoritarismo nem nada disso, mas em termos históricos, nós fizemos uma análise histórica. Quando nós tivemos aqueles exames, há pouco falei, o Dom João II, Dom João I, Dom Afonso Henriques, o Dom Dinis, então, e por aí fora. Quando nós realmente somos bem governados e temos que ver as coisas no contexto da época, não venham agora aí os puristas dizer, mas o gajo era absolutista. Mas é um contexto da época, vai ver o que os outros faziam lá em França, em Inglaterra e por aí fora. Sim. É um contexto da época. Mas quando somos bem governados,
fazemos aquilo que mais... O Dom Dinis, num país que era Portugal, era chamado para ser mediador de conflitos com os seus primos espanhóis, na altura não havia Espanha, Castelo e Aragão e por aí fora. E o nosso rei Dom Dinis, por isso só para aturar só mesmo uma Santa Isabel, né? O nosso Dom Dinis lá ia fazer, foi o fulano que pôs o português como língua oficial, porque todos os documentos eram feitos em latim, e ele não, a partir de agora é tudo em português, ponto final. Foi o que criou a Universidade de Coimbra. Foi quando acabaram com os templários, um dos meus temas de eleição também, o templarismo. Quando acabaram com os templários, ele, para não ficar mal com o Papa, com o Clemente V, disse, eu tenho que obedecer ao Papa, mas estes fulanos não fizeram mal nenhum, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma nova ordem. A Ordem dos Cavaleiros de Cristo, era o pobre, porque era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, porque os pobres não tinham nada, então criou a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. E foi graças a essa ordem, e agora sou eu que estou a especular, mas não sei até que ponto passa o pretenciosismo, não estarei tão longe, acho que não estou assim tão longe da verdade. Se não tem havido a peste negra, provavelmente depois dos descobrimentos, a peste negra, e depois o maluco do Pedro que se apaixonou por uma tal Inês e não sei o quê, depois o filho fraco do Fernando andou com a Leonor e não sei, depois veio a Alves Barrota para aí fora, tal, pronto. Se não tem havido a peste negra, nós provavelmente teríamos começado os descobrimentos cerca de 2 gerações mais cedo, ou 3. Porque o Afonso IV, o filho de Dom Dinis, já estava a discutir com os castelhanos, com os seus primos castelhanos, as Canárias, entregou-lhes. Porquê? Porque nós já sabíamos onde estavam a Madeira e os Açores. Só que, entretanto, há a peste negra. Isto, 1/3 da população mundial, concretamente da Europa, foi à vida. Portugal incluído, e muitos deles malta ligada à marinharia, à ciência, à matemática e por aí fora. E então, entretanto, depois há o maluco do filho do Afonso IV que se apaixonou, o Pedro, que se apaixonou uma tal de Inês, ou seja, apaixonou-se para a Aia aquela que ia ser mulher, e aquela que depois de morta foi rainha. Há pouco falámos de Shakespeare, ou uma vez em Inglaterra, ou uma vez Shakespeare tem um romance, ou uma peça de teatro, como aquela que depois de morta foi rainha. Isto só de falar até arrepia. Que ele tirou da tumba, e agora vão ter que todos beijar a mão dela aqui ao meu lado. Uma coisa impressionante mesmo. E era aquele fulano, ele era completamente maluco, ele levantava-se às 4 da manhã, ia para a rua dançar, e era daquele que ficasse na cama, que não fosse atrás dele. Era sinal de sedição, era logo condenado a não sei quantas chicotadas se não fosse decapitado ou enforcado. Mas pronto, mas não é para cá. Olha aí Mafra, Mafra tem potencial também para escrever, não? Há aqui muita história. Mafra, claro que tem Mafra, aliás, Mafra basta ter, há a continuação, olha, voltando aqui aos livros. Mas não as ratazanas. Não, isso é lenda, isso é lêndia. Isso é lêndia. A única coisa que eu digo é Bayer. Eu tenho a continuação. É isso, não é isso? Não estou muito longe daquilo que eu estou a dizer. Bayer. São lêndias, pá. São lêndias. Não são ratazanas, são lêndias. A continuação aqui do Portugal também está feito. A grande parte passa-se aqui, como também tem partes dele, passa a redundância do termo, há partes dele que se passam aqui em Mafra, neste nome Código Portugal, porque Mafra, apesar de ser uma zona, as pessoas também têm pouco, não é assim, em termos históricos é pouco conhecido, mas Mafra era aquela zona que já Gil Vicente dizia que entre Sintra e Torres Vedras, isto no breve sumário da história de Deus. O nosso Gil Vicente, se tivesse sido inglês ou francês, já era o maior. E não era um clube de futebol. Eu acho que tem a ver com marketing. Tem a ver com marketing. Exatamente, porque eles sabem fazer bom marketing. Exatamente, nós agora está o Antota, né? Um inglês, o francês e o português vêm passar o americano no grande Cadillac, né? O inglês diz, ainda vou ter um carro igual àquele. O francês diz, não, vou ter um carro maior que aquele. O português, ainda vou ver andar a pé. Aquela mesquinhez. O pai não conhecia essa brutal. É aquela mesquinhez, em vez de tentar emular, se eu confio também vou. Não, o gajo ainda vou ver andar a pé. É aquela mentalidade. O velho do Restelo, pronto. Voltando atrás. Mafra, já Gil Vicente dizia em breve sumário da história de Deus, em que Sintra e Torres Vedras, a terra de pedras, cardes do diabo. Pedras é de certeza que sou da terra da pedra. Cardes também, na faldeia, Cardes e Silvas. Quanto ao diabo, fica ao critério de cada um, mas que acontecem coisas muito estranhas por estas bandas, acontecem coisas muito estranhas. É do nevoeiro, eu acho que é do nevoeiro. É o Dom Sebastião, é o sebastianismo aqui. E Mafra também tem uma coisa muito curiosa da história mais recente, salvo seja, dado há pouco mais de 200 anos, que são expressões que ficaram no nosso léxico, e as pessoas não têm noção que surgiram aqui em Mafra. Ir para o Maneta. Nunca ouviram esta expressão? Sim. Onde é que ela surgiu? Aqui em Mafra. Engraçado. Que era o Maneta. Era o Henri Louis Loison.
que era o general, ficou como responsável do destacamento, ficou aqui em Mafra, a sede aqui no coro do convento, a guardar toda a costa para evitar que os ingleses desembarcassem, que era maneta, não tinha uma mão, e não foi ferido de guerra, foi um acidente de caça, e era ruim como as cobras, e todos aqueles que eram levados à presença do maneta sabiam que iam ser fuzilados. Por isso, olha, foi para o maneta, lá está, o jarro caiu no chão, foi para o maneta, lixou-se, não tem hipótese. Exatamente. Até que houve um fulano, o Jacinto Correia, aqui um agricultor aqui de Zona do Quintal, Saloio, aqui mais para baixo, exatamente, que um dia estava ele sugadinha a cegar lá com a sua foice o mato para levar umas charralhas já para as suas galinhas e para os seus coelhos, e há 3 franceses bêbados que se metem com ele. Então o gajo, só que a sua gadanha limpou 2 e o último conseguiu fugir, e foi avisar o general e apanhar o Jacinto. E o Jacinto, segundo se diz, reza a lenda, quando estava para fuzilar, assim, se fossem todos como eu, não ficava cá um vivo. Foi aquilo que ele disse. Francês, entenda-se. Sim. Não ficava cá vivo um francês. Exatamente. E depois tem outra, como ir de armas e bagagens. Isso é outra. Quando foi a Convenção de Sintra, por acaso não foi em Sintra, foi em Queluz, quando os franceses perceberam que não tinham mão disto e fizeram um acordo com os ingleses na primeira invasão, no final da primeira invasão, e os ingleses concordaram, está bem, nós levamos, vejam bem isto realmente, os portugueses foram completamente a mais velha aliança do mundo, mas só quando lhes convém. Só quando lhes convém, exatamente. Então tudo bem, vocês já perceberam que vocês aqui não têm mão nisto, que os gajos aqui só querem, vocês não conseguem tomar conta disto, agarrem, levem aquilo tudo que vocês quiserem e nós até vos vamos até França. E foi o que aconteceu, de ir armas e bagagens. Eles rapinaram tudo, inclusive aqui em Mafra, na igreja e tudo. Eles levaram, depois foram de armas, e os ingleses deixaram-nos levar as próprias armas e as bagagens que eles quiseram e levaram-nos para a França de barcos, na armada inglesa. Pronto, para os ingleses ficarem aqui depois sossegadinhos, mas depois veio a segunda invasão e veio a terceira invasão e por aí fora. É como isto é para inglês ver, também tem a ver com as invasões inglesas. Quando o Dom João VI fugiu para o Brasil, ainda não era Dom João VI, ainda era o príncipe regente, que a mãe estava bem maluca e ele é que era o príncipe regente. Foi um navio foi à frente para avisar a malta do Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil na altura, a capital do Reino do Brasil na altura. Olha, quando chegaram, viram assim um grande fogo de artifício e não sei dizer mais, e o Dom João dizem, o alcotono Dom João diz assim, olha, isto é para os ingleses verem que nós, apesar de estarmos em guerra, ainda conseguimos fazer festa. Isto é para o inglês ver. Ou seja, há aqui uma série de expressões que curiosamente estão associadas a Mafra e acima de tudo à própria história também intimamente ao convento de Mafra, porque Mafra era ali embaixo a Vila Velha. Mafra acabava no Largo da Corredora. Tu tens uma parente minha. Tens um trabalho sobre o Palácio dos Marqueses, não é? Tenho. O Palácio dos Marqueses de Ponte Lima é uma coisa também muito curiosa, porque é um edifício que tem projeto. Há um contrato em que na altura era o Visconde de Vila Nova de Cerveira, que era o senhor de Mafra, assinou um contrato com um arquiteto que é Diogo Marcos Lucas, que, por ironia do destino, está ligado à ampliação do convento de Cristo em Tomar. Vejam bem, foi também o responsável pelo que tu está a morar em Elvas e pela Igreja de São Bento da Vitória no Porto. Ou seja, era o Cisa Vieira da altura. E veio fazer um projeto, um edifício aqui em Mafra, que Mafra era um lugarejo, mesmo para a época era um lugarejo. Vocês vejam bem o que é a Vila Velha de Mafra. É do palácio até ao Largo da Corredora, onde é hoje o Complexo Cultural Quinta da Raposa, está lá a Quinta da Corredora também. Tem cerca de 300 metros de comprimento por 200 metros de largura. É uma aldeia, é um lugarejo. Era um campo de futebol mais um campo de treino. Praticamente Mafra tinha essa dimensão, mas já tinha esta importância. E aqui em cima onde está o convento, havia depois aqui uma ermida de franciscanos e depois lá conseguiram convencer o Dom João V a fazer aqui aquele que ainda hoje é um dos edifícios mais extraordinários da arquitetura a nível mundial, que é o convento de Mafra, que pronto, não sei se é por ser feito com pedra da minha terra, mas é uma obra extraordinária que as pessoas também não têm muita noção, que há uma ordem de pagamento do rei em 1730, em que estão cerca de 52 mil pessoas inscritas aqui em Mafra a trabalhar, a partir pedra, e além de haver um destacamento de cerca de 7.500 soldados a guardar, havia aqui um cordão sanitário para que ninguém consegue imaginar 52 mil pessoas aqui em frente ao convento de Mafra a trabalhar. O Conselho de Mafra hoje tem cerca de 90 mil habitantes, não chega aos 100 mil. Vejam mais 52 mil pessoas aqui a trabalhar, porque eles foram buscar tudo quanto era cadastrado, fugitivo, maluco, alienado, e puseram todos aqui a trabalhar. O que aconteceu é que muitos acabaram por cá ficar. Por isso é que se nota de vez em quando há certos descendentes que nós ainda. Peraí, mas onde é que este fulano caiu? Pois está bem, já estou a ver. É descendente de um daqueles malucos que foram lá buscar, na altura, buscar aqui a partir pedra. Luís,
Isto é como as celeiras, é mesmo. E agora o tempo vais dizer voa. que vamos fazer mais uma parte. Não vamos fazer só Luís. Não vamos fazer só não Luís. vamos fazer só Luís. Aliás, Não sai daqui. fica de facto para daqui mais algum tempo marcado uma conversa. Até porque podemos até Quando especificar um tema. Quando tiver o livro novo publicado. Pronto, olha, É nessa aí está garantido. Mas queria que tu nos dissesses onde é que as pessoas podem encontrar os teus livros, onde é que tens os teus livros publicados, porque uma recomendação que nós fazemos é leiam os livros do Luís Corredora, vale de facto bem a pena. Agradeço imensamente essa sugestão, esse apelo, salvo seja. Aqui em Mafra. Estamos no Natal. Não, mas Natal é quando o homem quiser. Não, mas em vez de se comprarem coisas inúteis, que é o que as pessoas fazem, um livro é um pequeno tesouro. É um pequeno tesouro. Um livro é um investimento. É um tesouro. É um investimento. É uma viagem. É uma viagem. É a maneira mais barata que eu conheço de viajar. Sim, aquilo que interessa é saber onde é que os livros estão a ver. Exatamente, Luís. Aqui em Mafra vocês podem encontrar na livraria Alfarrabista ou Passados Livros. Por acaso o dono também se chama Luís. Só por isso agora tem dois espaços. Tem. Agora tem 2 espaços. É ali na rua o novo José Maria da Costa. É onde era o antigo, e o novo é ali na rua 1º de Dezembro, a rua que fica nas traseiras da Caixa de Depósitos. Aquela rua pedonal, a rua calçada, fica ali a meio dessa rua. Ele normalmente costuma ter sempre. E para quem é de Viana do Castelo, do Porto? Pode ir à UC tem de certeza. Na UC, via net, lá está. Okay. E também na FNAC também, na Bertrand, mas aconselho mais verem primeiramente na net, mesmo encomendar nesses sítios pela net. Porque peço desculpa por estar a ser redundante e fastidioso com esta questão, mas é assim, como eu não sou vedeta televisiva, nem sou vedeta de futebol, nem filho político ou de Presidente da República, o que é que seja, é difícil, às vezes os livros estão 3, 4 semanas na estante e depois metem de lado. Depois há aquele que apresenta telejornais todos os dias e tem os livros sempre à venda, ou o que é que seja. Eu, no meu caso, pronto, mas felizmente há certas livrarias, mesmo certas FNACs, não vais conta, o FNAC do Cascais Shopping pode não ter, mas a do Lourdes Shopping tem, e por aí fora. Por isso aconselho primeiramente ver na net, no site da FNAC, ou no site da Bertrand, ou no site da Almedina, inclusivamente, ou no site da Lelo, ou no site acima de tudo da UC. A UC tem sempre. E pronto, e atrevam-se. Depois não venham cá pedir contas das consultas do psiquiatra ou do psicólogo, mas atrevam-se, porque e ainda eu não tenho pejo nenhum em dizê-lo, ainda eu me retraio muito naquilo que escrevo, porque chegou como este do Portugal, o primeiro que eu editei, o original são 1200 páginas, e quando o editor me diz assim: Luís, tu não queres reler isto? E eu assim, não. Então, mas porquê? Porque se eu for reler eu vou aumentar. É exatamente o efeito contrário. Mas eu queria só fazer aí uma pequena ratificação, porque não é nada a atreverem-se. Os livros são ótimos, são excelentes, são magníficos e portanto é uma. Eu adoro, há 2 deles que até já agora, se me permitem, posso, e peço desculpa por ser presunçoso. Este, por exemplo, no Código Portugal recebeu um prémio internacional. Alguém ouviu falar disso? Pois lá está. E recebeu também cá em Portugal, ao prémio da Mastor de Literatura Fantástica, que é promovido pelo Fórum Lisboa. Quando disseram assim: tu vais receber o prémio de Literatura Fantástica, assim, desculpa, mas eu não escrevo O Senhor dos Anéis, nem escrevo aquele tipo de literatura. Não, porque tu fizeste uma distopia, criaste uma realidade alternativa baseado em factos verídicos, não 1984 de George Orwell ou o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e por aí fora. Não, tu criaste uma realidade alternativa baseada em factos reais. Tudo bem, claro. E depois recebeu da European Science Fiction Society o prémio que eu costumo dizer, o prémio Palmadinha das Costas, que é o Encouragement Award. Quando isso foi atribuído, por acaso a cerimónia foi em São Petersburgo, e eu disse: não, é São Petersburgo, acho que é uma cidade bonita, mas não me apanham lá, porque não confio naquele senhor que manda lá. No ano anterior tinha sido em Dublin, e se calhar nesse ano tivesse também sido em Dublin, ou num destino assim mais civilizado, num país mais civilizado, se calhar teria ido lá. Mas São Petersburgo, se calhar, é daquelas cidades que vale a pena arriscar. Sim, dizem que sim. Dizem que é fabuloso, a cidade em si. Foi um maluco que mandou fazer aquilo, o Pedro Grande, completamente variado do juízo, e foi completamente arrasada pelos nazis na Segunda Guerra Mundial, mas depois lá o Stalin lá reconstruiu aquilo, aparece muito sangue, mas pronto, isso é outras histórias. Dava mais um livro. E está, por exemplo, aqui
A recriação do mundo, o Stalin é um dos personagens, é uma das personagens, o Beria também, aquele amigo dele, o Beria. Esse famoso Beria. E por aí fora, é também uma recriação ou seja, a mesma recriação do mundo, porque eu reinvento a história, porque os nazis estiveram muito perto de ter a bomba atómica antes dos aliados, nomeadamente dos americanos, e neste caso, e se eles realmente tivessem tido a bomba atómica primeiro que os americanos e tivesse sido graças à ajuda de um português, que sem querer, lá há um português metido na história sempre, porque se tivesse sido um português, ainda por cima judeu, que os tivesse ajudado sem querer. Engraçado. E foi o que aconteceu, mas depois reinvento completamente, por isso é que é a recriação do mundo, porque é a recriação do mundo, que é o momento zero da explosão da bomba atómica em Alamo Gordo, que é o momento zero. Há quem diga que foi assim que o mundo começou, há 7 ou 8 mil milhões de anos, que o mundo começou com uma explosão nuclear. O que havia antes disso, ninguém sabe, mas terá começado com uma explosão nuclear e de repente depois passado que curiosamente vem plasmado em alguns livros religiosos de algumas religiões, sim, nomeadamente hinduísmo e etc, etc. Dava mais uma conversa. No princípio era o verbo. Exatamente. Fiat Lux. Não é o modelo do Fiat, é faça-se luz. Exatamente. Raul Imaginário, queres acrescentar mais alguma coisa? Epá, olha, aquilo que tenho para dizer é, há 2 livros dele que te encheram as medidas. Eu comecei a ler naquela, vou ler aqui umas páginasitas e li aquele livro, comecei a ler, foi uma noite inteira, não parei. Até acabar. E até acabar, eu não parei de ler o livro. Esses livros, isso pronto. O livro é enorme. Não tem as 1200 páginas. Não, isso é só metade do original. É a distopia que não aconteceu. São as últimas 600. O que eu queria era que ele escrevesse o resto. O resto está escrito, não está editado. Pronto, mas o nome de Código Portugal é... Como este podcast chega a muitos lados, eu estou perfeitamente convencido que ainda vamos ter um mecenas. Vai começar a fazer barulho. Ainda estou plenamente convencido, vamos ter um mecenas para patrocinar um livro sobre a história de Perpinhado. Pode ser que o comendador Rui Nabeiro lá do outro lado nunca sabe. Diga alguma coisa. Nunca sabe. Devo dizer que o filho do Nabeiro, que ao contrário que muita gente pensava que a coisa ia mudar com a morte do Sr. Nabeiro, o filho mantém uma boa parte das coisas, porque, como ele diz, a equipa que ganha não se mexe. Sim, acho bem. O outro livro é o Senado. Eu peguei no livro no Senado para ler, não foi por causa de dizer o Senado, foi só porque dizia História de uma Conspiração. Eu sabendo que tinha sido ele que tinha escrito, isto deve ter muito sumo. E eu sou fã de qualquer um dos dois. José Imaginário. Olha, o que eu tenho para dizer é, bom, para já, de facto, isto é um gosto ouvir o Luís a falar, mas nós esquecemos de falar, porque ouvi-lo é incrível. Aliás, uma conversa entre os dois. Nós só fomos intervencionando. Nós? Não, tu tiveste uma conversa com ele, eu já estávamos falando. Nós estávamos aqui a deliciar-nos com a conversa. Vocês os dois, não, eu queria só... nós partilhamos, eu e Luís, e desculpa, Zé, de dar-te a palavra, porque... Um gosto pela história. Um gosto pela história. Eu sou um apaixonado por história. Em qualquer sítio, nos sítios onde me conhecem bem, sabem que eu lá estive, porque quando ligam a televisão ela está no canal História. Pronto, está sempre no canal História. E os meus livros, e tenho muitos livros, eu leio muita coisa sobre história. Sou apaixonado porque eu acredito que na história consigo ir buscar muita da informação que eu preciso para entender o momento em que vivo, claro, e as coisas que vão acontecendo num futuro próximo. E a história repete-se, não é? Queres perceber o contexto. Exatamente. E portanto, gosto de perceber, de facto. Então até para poder vou passar a mão. Não, queria só aqui também fazer um apontamento, que é, eu espero que o Luís não desista de nenhum desses projetos, e sei que ele não vai desistir, porque eu li que o primeiro livro dele, como ele já contou em vários sítios, levou muito tempo até encontrar plataforma para ser publicado, mas depois foste quase disputado por 4 editoras, não é? Portanto, foi uma epopeia de 12 anos que levou a de repente ter andei, lá está, na altura ainda era no tempo em que se mandava os manuscritos impressos, e gastei barris de massa de dinheiro a imprimir e a encadernar e mandar. Só houve não perdi a conta, as editoras, muitas já nem sequer existem, só houve uma que se deu ao trabalho de me responder com uma crítica construtiva,
A pessoa leu o livro e fez uma crítica e depois colmatou, olha, infelizmente não é possível publicar o livro, mas li o livro e refez uma série de reparos e agradeci. O resto era a resposta padrão, que era, continua a mandar postais, por outras palavras, agradecemos, sim senhora, e depois eu percebia que o livro não tinha sido aberto, o manuscrito, porque aquilo era encadernado, quando aqueles que deram o trabalho de me devolver, porque a maior parte nem sequer devolveu, porque o livro era encadernado a quente e a lombada estava impecável, não estava vincada. Quando aquilo é aberto fica vincado, e então não estava vincado, e era sempre a respostazinha padrão, agradecemos, mas no momento já temos o calendário preenchido, tal, continuam a mandar postais. Mas pronto, isto para dizer que o Luís, além de ser um posto de informação de história, também já percebi que é uma pessoa que não desiste facilmente e tem um espírito que vai fazer com que estes livros que ele ainda tem por editar ainda vão parar às bancas. O meu sonho, já agora se me permite dizer, o meu sonho é que o Tom Hanks, que ainda fala português também, que é descendente português, a avó dele é açoriana. Eu já ouvi essa história, é muito boa. O Tom Hanks a avó dele é açoriana, ele ainda vai ganhar aí umas palavras, ele só não diz aquelas que devia dizer por uma questão de pudor, porque eu aposto que ele de palavrões deve saber de certeza em português, há maneiras de Açores. E então o meu sonho é que ele um dia, porque ele tem um livro, ele tem um filme que é o Negócio das Arábias, foi feito desta forma, ele é um tipo muito low profile, um tipo impecável, nada de vedeta, vai ao supermercado como qualquer mortal. E um dia estava na banca, e normalmente nós na banca, como na caixa do supermercado, temos as revistas e as pastilhas elásticas e os livrinhos de bolso. E ele agarra no livro, vê lá um livro, pegou no livro, enquanto estava à espera, entretanto continuou a ler, pagou, foi para casa a ler, leu o livro até ao fim, ligou ao agente dele, olha, mete-me em contacto com este fulano. No dia seguinte foram jantar, ou 2 dias depois, fez um negócio, comprou-lhe os direitos de autor, e o fulano até ao fim da vida não precisa fazer mais nada. E o meu sonho é que ele, como ainda fala português, pode ser que um dia venha cá a Portugal, ninguém dê por nada, o que é isto, Luís Corredor, ou Senado, deixa cá ver, the Senate, fala, hey Spielberg, my friend, I have a book here, it was written by a Portuguese guy, the Senate, the story of a conspiration, are you interested? Não, e depois ele dirá I heard about it in the podcast. Other talk. Ou o contrário, ou o Senado ser traduzido para a língua inglesa e ele apanhar num supermercado qualquer, por exemplo, casa. Porque não? Pois. A verdade liberta. A verdade liberta. A verdade liberta. Caros ouvintes, foi um gosto, não é? Foi um gosto, de facto. É uma pena acabarmos este podcast, mas tem mesmo que ser. Tudo na vida começa, tudo na vida acaba. Luís, profundamente grato pela tua presença, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço a vossa coragem. Desejamos-te terem aqui para maturarem. Não foi nada disso. Foi um gosto imenso. É exatamente o contrário. Foi um gosto imenso. Nada... E passas a ter, já tinhas, mas passas a ter 3 fanáticos, 3 fãs, quiçá mais do que aquela. Como é que vocês chamaram a senhora do António Manuel Ribeiro? Stalker. Eu apenas vos recordo a ti, Zé e Paulo, quando eu disse Luís Corredor era um convidado, pá, e mesmo em boa hora o fizeste. E disse, olha, atenção, o homem quando começa a falar nós não conseguimos fazer um programa de 1 hora. Em boa hora o fizeste. E não está aqui uma garrafinha, ou 2 ou 3 e um bocadinho uns queijinhos salões. Mas isso nós continuamos a dizer em todas as emissões, estamos abertos a qualquer tipo de patrocínio. Exatamente. Portanto, e no primeiro dia que houver um patrocínio de queijinho, pãozinho, nós fazemos um jingle. O Luís também vai. É como isso é garantido. E fazemos um jingle. E se quiserem, mais ainda, se quiserem patrocinar só para o Luís Corredor a cá vir, a gente também não se importa. Também não se importa absolutamente nada. Como ainda não temos patrocínio nem de churrasqueiras, nem de nenhuma charcutaria, nem coisa que o valha, agradecemos mais uma vez à Outra Música por nos ter aqui neste espaço incrível. A música, esses tipos são tipos completamente fantásticos. Guitarras, só podiam ser para nos aturar e para nos permitirem vir para aqui. Até tem microfones. Microfones, tem tudo. Parece a Vorten. Meus queridos, um resto de noite feliz. Aliás, eu tenho a certeza, só para terminar aqui um pequeno parênteses, que os nossos ouvintes vão ficar a pensar assim, mas por que raio é que eles não estenderam isto mais meia hora, coisa que o vai deviam ter feito, mas porque não, porque amanhã as pessoas têm que trabalhar. Exatamente. Temos que fazer algumas coisas, eu tenho que ir à casa de banho e portanto eu tenho que ir fumar. Ok, então Luís, mais uma vez, vamos à rasquinha, não é? Mais uma vez, foi um gosto imenso, um gosto tremendo. Obrigado, eu. Desejamos tudo de bom, garantidamente que vais ter quem porfia sempre alcança, diz o povo e a sabedoria popular, e portanto tu és alguém que tem essa característica?
Temos a certeza obrigado. que vais triunfar, tudo bom. E olha, até uma próxima aproveitando, festas felizes para todos. Isso é que é. E que o 2024 seja pródigo. Com muitos livros em, do Luís Corredor em bons momentos inesquecíveis e em saúde. Isso é que interessa. Exatamente, festas felizes com muitos livros do Olha, Luís Corredor. agora tem tudo a ver. Tchauzinho, que até Brezhnev. Isso é que é.